Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Jó, capítulo 26, versículos 3 e 4. Como sabes aconselhar o ignorante e dar mostras de profundo conhecimento? A quem dirigiste tuas palavras e de onde provém o espírito que sai de ti? Aqui propriamente são palavras de Jó ao amigo dele ali, o Baldade, né? Por quê? Se pegarmos aqui o final do livro de Jó, vemos que Deus se ira contra os amigos de Jó, que é ali, né? A gente vê o nome deles aqui no começo do livro de Jó, capítulo 2. Elifaz, Baldade e Sofar. Ao ponto de Jó ter que interceder por eles. Por quê? Porque eles falaram muito mal de Deus. E é justamente isso daqui que o Senhor vem ministrar muito forte no meu coração. Muitos irmãos e irmãs que não estão caminhando corretamente, mas querem aconselhar, falando que estão com inspiração de Deus e não o é. Irmãos e irmãs que estão com a vida muito torta. E é a muitos irmãos e irmãs que o Senhor dirige a palavra hoje. Cuidado, meu irmão e minha irmã, pois Deus está vendo atentamente, não só a minha, mas a sua e a conduta de todos nós. Quando o Senhor me coloca a falar, a dirigir uma palavra, eu a falo sem medo. Tanto é que o meu santo de devoção, Santo Antônio de Pádua, ele cravou uma de suas palavras, uma de suas mensagens no meu peito, e ela queima todos os dias, que é: falar a verdade gera perseguição. E assim foi a nosso Senhor Jesus Cristo, assim foi a Santo Antônio, e assim é a todos que se colocam a servir honestamente e dignamente a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, à Santíssima Trindade e à Virgem Maria. Se pegarmos aqui Evangelho de São Mateus, capítulo 16, no versículo 21 ao 23, que eu quero ler para vocês, vem falar, né, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele anunciou que deveria morrer, né, e passar por tantos tormentos, né, que nos traz assim, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, 21 ao 23. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permita, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Ele, porém, Jesus voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Ou seja, nosso Senhor estava falando o que deveria acontecer, mas Pedro, falando aqui pelo homem dele propriamente, por palavras dele, não por inspiração divina, por inspiração propriamente do Espírito Santo, falou aqui não corretamente. E o que Jesus fez? Afasta-te de mim, Satanás. Teus pensamentos são do aqui. Seus pensamentos são dos homens, não é de Deus, né? Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. E é assim que muitos irmãos e irmãs estão fazendo, falando incorretamente, porque estão falando propriamente de palavras sem sentidos criadas por si mesmos e não por inspiração propriamente de Deus através do Espírito Santo. Ontem mesmo, uma pessoa chegou até mim toda alegre, muito alegre,
e feliz, falando que, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo com meu esposo, tal. E eu simplesmente falei: vocês não estão preparados. Vocês ainda não têm maturidade para isto. A pessoa fechou a cara, não falou mais comigo e o seu semblante mudou. Por quê? Falar a verdade gera perseguição, mas falar a verdade é falar por inspiração divina e não propriamente daquilo que eu quero. Eu poderia, para alegrar ela, falar: nossa, que legal, e ainda falar incorretamente pecando, usando o nome de Deus em vão. Deus abençoe. Não. Na hora que ela acabou de falar, o Senhor já ministrou. Não estão preparados. Não estão preparados para isso, não. Tem que ter maturidade, tem que ter crescimento. E o que aconteceu? Fechou a cara. E é assim que o mundo vai fazer, não só a mim, mas a todos e a todas que se colocam a servir com honestidade. Hoje, o que o Senhor ministrou no meu coração, que vem me incomodando muito até agora, é o que está lá no livro de São Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Aí que está, meus irmãos e minhas irmãs. Precisamos falar com inspiração divina, não por aquilo que eu estou sentindo ou para agradar os outros. Não pode ser assim. Por isso que a palavra nos traz, né? Aqueles que se humilhar perante o Senhor, né? Não tem nada daquilo que falam: os humilhados serão exaltados. Isso não tem na Bíblia. Mas aquele que se humilhar por causa de Jesus, esse sim será exaltado. E é assim que vai acontecer conosco, meu irmão e minha irmã. Mas não podemos, em hipótese nenhuma, aconselhar ou falar daquilo que propriamente eu quero dizer para agradar alguém. Não. Se eu me coloco a servir ao Senhor, eu tenho que falar a verdade aqui. E falar a verdade, como o Santo Antônio coloca muito forte, gera perseguição, gera cara fechada, gera insulto, gera mentira, gera blasfêmia contra nós, e por aí vai. Mas é servir ao Senhor com honestidade. Aqui, propriamente, Jó pergunta, né? A quem dirigiste tuas palavras? E de onde provém o Espírito que sai de ti? A mesma a Pedro, que foi tentar falar a Jesus: que não te aconteça isso. Epa, palavras do mundo. O Senhor repreende dele: afasta-te de mim. Ainda olha a dureza da palavra: afasta-te de mim, Satanás. Teus pensamentos são os dos homens e não de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, se você quer aconselhar, primeiramente, olhe para si mesmo. Acerta a tua vida, se reconcilia com Deus e para de ficar falando para agradar os outros. Uma vez, quando eu era do mundo ainda, eu tinha lá meus 20, 25 anos por aí, não me recordo ao direito. E foi uns irmãos protestantes lá na minha casa. E eu falei um monte de coisa lá bonita. O irmão falou: nossa, quanta palavra bonita. Pois é, eu falei coisas ali que agradou aos ouvidos dele. Uma outra vez foi um irmão da igreja católica apostólica romana. Irmão que serve ao Senhor. Graças a Deus eu tenho amizade com ele. Ele serve dignamente ao Senhor, serve a Virgem Santíssima. E eu falei ali, né, um monte de coisa. Ele só olhou para mim e falou: você não é batizado ainda. Perdão, você ainda não é crismado. Você não frequenta a igreja. Ele já me repreendeu. E aquilo ali foi uma lapada bem gostosa que eu tomei. Por quê? Na minha ignorância, eu achei que eu ia agradar assim como agradei o outro. Só que o outro que estava lá, o irmão protestante,
não tinha unção nenhuma de Deus. E esse outro irmão escutou. E na hora que eu parei de falar aquelas palavras da minha cabeça, ele já me repreendeu. E foi uma lapada bem gostosa. Isso é para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Se eu quero, quando o Senhor pede para mim falar com alguém, eu já vou ali prontamente, pela inspiração, e falo. Mas preste bem atenção. Todo dia eu estou pagando preço. Neste momento aqui, eu estou aqui há um bom tempo. Oração, meditação, já rezei aqui a Quaresma de São Miguel, já rezei o Santo Terço e estou aqui me colocando à disposição. A palavra está chegando a você te repreendendo. E talvez você vai olhar quem é esse cara aí que está falando. Quem é ele para querer falar assim? Pois é. A propriamente São Tiago nos traz aqui. Eu não estou falando nem para agradar ninguém. Eu estou falando do que Deus está conduzindo. Se você quer aceitar ou não, aí é com você. Mas saiba que sua conduta não está agradando a Deus. São Tiago 4,4. Adúlteros, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Eu não devo falar para agradar ninguém, não, meu irmão e minha irmã. Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. A própria palavra nos traz. Se eu quero servir aos homens, eu não serviria a Deus. Mas eu quero servir a Deus e não sirvo aos homens. Então, a palavra está chegando muito forte e repreendendo a muitos irmãos e irmãs aqui que estão falando, achando que estão falando por inspiração divina, e não estão. A quem dirigir suas palavras e de onde provém teu espírito? É de você mesmo. Arrume tua vida, meu irmão, minha irmã. Se reconcilie com Deus. Renuncie-se a si mesmo. Essas palavras que você fala que está agradando os outros, mas não tem nada de Deus. Assim como a Baldade e os seus amigos aqui que falaram, né, acharam que estavam falando em nome de Deus. E eu quero ler aqui para você entender, né, o último capítulo do livro de Jó mesmo aqui, para você ver o que Deus falou a eles, né? Vamos lá. Jó capítulo 42, versículo 7. Quando Yahvé acabou de dirigir a Jó essas palavras, disse a Elifaz de Tema: estou indignado contra ti, teus dois companheiros, porque não falastes corretamente de mim, como fez meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e dirigi-vos ao meu servo Jó. Ofereceis em holocausto, e ele intercederá por vós. Em atenção a ele, não vos tratarei como merece vossa temeridade, porque não terdes falado corretamente de mim, como fez meu servo Jó. Ele faz de Tema, Baldade de Suaz e Sofar, de Naamate fizeram como Yahvé lhes ordenara, e ele atendeu às orações de Jó. O Senhor fala por 3 vezes aqui, meu servo Jó. Então, se você quer servir ao Senhor, o sirva dignamente. Pare de falar coisas que o Senhor não coloca no teu coração. Você está falando coisas propriamente da sua mentalidade vã. E o Senhor está repreendendo muito hoje. Isso serve para mim também. Quando o Senhor me conduz a falar com alguém, eu falo. E assim, falo tudo aquilo que Ele manda. E a pessoa muitas vezes aceita, e tem pessoas que não aceitam, assim como a pessoa que eu falei ontem. Mas eu me coloquei aqui a servir ao Senhor. E isso vai gerar perseguição, sim. Mas é aqui, ser honesto com o Senhor. E aqui, ó, tá nos trilhando o caminho dele, renunciando a nós, apertando a nossa cruz e deixando rastro de sangue aí. Mas em obediência. Olha que palavra o Senhor traz para nós hoje. Para de falar coisas vãs, que em nada tem Deus aí. Você está falando propriamente de coisas sem sentido que você mesmo cria. Arruma a tua vida. Para de se ficar preocupar aí com política, com um lado, com o outro lado.
O mundo está aí, ó, em guerra. Volta para Deus por completo, meu irmão e minha irmã. Interceda em oração pela paz no mundo, assim, unidos ao Papa Leão XIV. Tem tanta coisa acontecendo aí, você fica falando coisas sem sentido, achando que está falando de Deus e não está, e você sabe muito bem disso. Você vem agradando pessoas e desagradando a Deus. Cuidado. Volta imediatamente, se reconcilie com Deus, em nome de Jesus. Reflita neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.